indicados ao Oscar de 2024. Vocês pediram para que eu comentasse aqui com vocês a premiação desse ano, na verdade, as indicações para a premiação desse ano. Relutei um pouquinho a fazer isso? Relutei. Mas não tem jeito, assim, pauta quente, né? É assim que vocês gostam de chamar, pauta quente? Então vamos comentar. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, a gente precisa ter a compreensão. Vamos fazer esse debate inicial aqui, importante para tudo que a gente vai falar agora. Ter a compreensão de que o Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos. Mais especificamente, o Oscar é uma premiação da indústria do cinema dos Estados Unidos. Uma premiação da indústria. E, portanto, o Oscar é uma ferramenta fundamental da indústria da cultura dos Estados Unidos de disseminação e exportação de ideologia. Não só de exportação, mas também de consolidação de uma ideologia nacional, beleza? Isso é importantíssimo a gente ter compreensão aqui. A compreensão de que o Oscar é uma premiação da indústria que visa consolidar uma ideologia a partir da consolidação interna e da exportação dessa ideologia no cenário internacional. Passando, inclusive, no cenário internacional como uma premiação do cinema mundial. Uma premiação do cinema mundial. Interessante isso, inclusive. Eu vi isso num react do Gustavo Gaiofato. Achei muito boa essa parada. Como tudo nos Estados Unidos é campeonato mundial. Qualquer campeonatinho de bairro nos Estados Unidos vira campeonato mundial. O umbigo deles, aquilo que está debaixo do nariz, é o melhor do mundo. Então, assim, tem 10 competidores, os 10 são americanos, mas é campeonato mundial. Sabe qual é? É assim que funciona. E o que isso passa? Porque esse tipo de premiação, o Oscar, vai ser uma premiação internacionalmente vista, televisionada. Por mais que o Oscar venha caindo frequentemente o número de espectadores, é uma premiação internacionalmente televisionada. E, portanto, exportadora desse tipo de ideologia, fazendo passar para o mundo a ideia de que é uma premiação do cinema mundial, mesmo que dentro dos seus concorrentes hajam apenas filmes americanos. Ou, majoritariamente, filmes americanos. Porque, vez ou outra, eles adicionam um filme que não é americano na concorrência de melhor filme para dizer que sim, é uma premiação do cenário mundial. Como nesse ano, por exemplo, nós temos Anatomia de uma Queda, que não será o filme vencedor. Ah, Felipe, mas Parasita ganhou. Sim, a gente não pode avaliar pela exceção à regra. E mais do que isso, ter a compreensão de que a premiação do Oscar, o filme vencedor, por mais que seja bom ou ruim, como Parasita é um grandiosíssimo filme, segue determinados interesses da indústria. A gente tá falando da Coreia do Sul, gente. A gente não tá falando de qualquer país. Nós estamos falando de um país que é aliado histórico, político e também na produção cultural dos Estados Unidos, sacou? A zona de interesse também, mas zona de interesse é do Reino Unido, gente, tá? Por mais que zona de interesse esteja sendo filmado em outra língua, a zona de interesse é um filme do Reino Unido, sacou? É um filme do Reino Unido. Então, assim, os filmes do Reino Unido, historicamente, concorrem na melhor filme no Oscar. Isso não é um problema pro Oscar premiar filmes do Reino Unido. Assim como agora a Coreia do Sul também tá ali, sendo representada com Parasita. E aí, ano passado, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, falei o nome. Desculpa, mas falei o nome. Que pra galera é a representação máxima do cinema chinês, aquilo. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o cinema chinês em toda a sua essência. Produzindo nos Estados Unidos? Produzindo nos Estados Unidos. Falando sobre o sonho americano? Falando sobre o sonho americano. Mas é a essência do cinema chinês. Sabe qual é? Então, existe uma mudança desses paradigmas a partir da concepção de que o Oscar é uma ferramenta da indústria da cultura de disseminação de ideologia interna e externa. Passando para o mundo a ideia de que se trata de um filme, de uma premiação do cenário mundial. Porque é isso, gente. Tudo que se faz nos Estados Unidos é campeonato mundial. Tudo que se faz nos Estados Unidos, qualquer premiação, qualquer campeonato, qualquer disputa é mundial. Mesmo que quem participe seja só americano, beleza? Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá
todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que é que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aula sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá. Voyeurismo, tem tudo lá. E tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Vamos lá. Qual categoria vocês querem falar primeiro? Me diga aí no chat. Qual categoria primeiro aqui a gente comenta? Eu não quero falar das categorias técnicas e tudo mais, porque não, sabe? Chato. Qual categoria a gente fala primeiro? Vamos começar com as categorias menos. Assim, não vou falar de melhor filme de cara, porque... Pra deixar pro final, Vamos aqui em... Pera aí. Ainda tem isso, gente. Olha o tanto de categoria. Vê se isso aqui não é uma premiação da indústria. Onde cada etapa da produção dessa indústria precisa ser premiada. Animação. O que tem em animação? Ó. Em animação, não assisti ainda Robot Dreams. Não assisti Nimona. E não assisti O Menino e a Graça. E a Garça. Entre Elementos e Homem-Aranha no Aranha-Verso, Aranha-Verso muito melhor. Muito melhor. Elementos é ruim, inclusive. Não sei nem por que está aqui. Outra categoria. Vamos lá. Melhor filme internacional. E aqui em melhor filme internacional, vocês ficaram tristes de que Retratos Fantasmas não foi indicado, né? Já era esperado que Retratos Fantasmas não fosse indicado. Isso é importante que a gente diga. Mas veja... Por mais que o Oscar seja uma importante ferramenta de construção de público no cenário interno no Brasil e também externo, ou seja, da exportação do produto brasileiro, a gente não... E por que eu digo que é importante no que tange a construção de público no cenário interno? Porque, inevitavelmente, em razão do Oscar ser essa premiação que exporta a ideologia, a presença do filme brasileiro no Oscar faz as pessoas crerem que o filme brasileiro está presente na premiação do melhor filme do mundo. Percebe? Apesar de o Oscar não ser uma premiação de cinema mundial, as pessoas têm a tendência a acreditar que isso é uma verdade. E aí vai lá e assiste, sacou? Então, assim, apesar de o Oscar ser importante para a construção de público no cenário interno e externo no que tange à exportação do nosso produto, a gente não pode lidar com o Oscar sendo a definição e, portanto, a ferramenta capaz de definir o nosso cinema. O que eu quero dizer? Eu quero dizer justamente que não é o Oscar e não é, principalmente, o estrangeiro, sobretudo o norte global, aquela que deve definir qualitativamente o nosso cinema. Porque nós, brasileiros, devemos saber mais sobre o nosso cinema do que os Estados Unidos, porra. Porque nós vivemos as nossas contradições, nós vivemos a nossa cultura, nós sabemos o que é o nosso cinema, nós deveríamos, pelo menos, saber o que é o nosso cinema. Não faz sentido, portanto, tentar qualificar o cinema brasileiro a partir de uma ferramenta externa. Sobretudo o Oscar, que tenta definir no cenário global, portanto, o que é o bem-fazer cinematográfico. Levando em consideração de que o Oscar é a premiação mundial do cinema. Então, assim, não fiquem tristes porque Retratos Fantasmas ficou de fora. Não fiquem tristes. Assim, seria ótimo que estivesse, mas não fiquem tristes. Isso não é um campeonato. Isso aqui não é o Vasco campeão da Copa do Brasil. Não é o Vasco campeão do Campeonato do Mundo, sabe? Meu Vascão. Imagina o Vascão. Porra, ia ser lindo. Mas não é, cara. Não é isso. Não é isso. É outra parada. É outra parada, tá bom? Aqui em Melhor Filme Estrangeiro, eu só assisti Sociedade da Neve e achei meh. Sabe? Meh. Bem nada a ver. Melhor Filme Internacional... melhor filme internacional, melhor roteiro adaptado. Melhor roteiro adaptado foi uma surpresa, né? Porque, enfim, Barbie foi um filme que tentou concorrer em melhor filme original, mas não conseguiu. E melhor roteiro original, na verdade, não conseguiu, porque o Oscar tem uma restrição bastante forte com relação a isso, né? Então, assim, qualquer coisa pelo qual o filme se baseia já acaba entrando em adaptado. Sabe qual é? Então, por exemplo, Barbie, o roteiro de Barbie, ele não é baseado em nenhuma história pré-contada, mas é baseado na boneca, logo adaptado. Pro Oscar é assim que funciona, sacou? Barbie tentou fazer toda uma propaganda pra concorrer em roteiro original.
Por quê? Porque em roteiro adaptado tá concorrendo com Oppenheimer, que é o mais forte, candidato na categoria. Barbie teria mais chance, pelo menos segundo as distribuidoras, segundo a campanha, né, de ganhar o Oscar de roteiro se estivesse concorrendo no roteiro original. Como está aqui em roteiro adaptado, muito provavelmente não irá ganhar e isso virá para Oppenheimer. Não assisti. Não assisti Zona de Interesse, não assisti Pobres Criaturas, não assisti American Fiction. Eu vou tentar assistir tudo isso, tá, gente? E quando eu assistir tudo isso, eu vou fazer mais um encontro aqui com vocês, mais um vídeo aqui com vocês, elencando quais são meus favoritos e tudo mais, tentando comentar de novo com vocês. Aqui eu tô tentando conversar mais sobre as indicações, sobre o que eu acho dessas indicações. Então, a presença de Barbie, esperada até, de certa forma, que a presença de Barbie estivesse aqui, mas a considerar a presença dela de Barbie em roteiro adaptado, é esperado que não seja uma categoria que ela possa vencer e o Oppenheimer deve abocanhar mais essa categoria aqui. Outra, roteiro original, cadê? E aí a gente vai para roteiro original e a gente vê que o roteiro original nós temos candidatos que, apesar de serem ditos grandes filmes, por exemplo, a gente tem aqui Segredos de um Escândalo, que nem concorreu ao melhor filme, sabe? O que é meio estranho, né? Como, assim, a gente tem 5 filmes em roteiro original, 5 filmes em roteiro adaptado, e a gente tem filmes concorrentes em melhor roteiro que não estão em melhor filme, né? Apesar de a gente saber que o roteiro não é a alma do filme, a gente saber que, enfim, é como o roteiro vai se transformar em imagem e tudo mais, a gente sabe que não é essa a percepção do Oscar. A gente sabe que essa não é a percepção do Oscar. Sabe qual é? Então nós temos um filme aqui que não está indicado a melhor filme, mas que tá aqui. E a gente vê filmes que, assim, cara, Maestro é um filme que, pelo menos no debate público, foi muito pouco comentado, a excetuar-se dentro dos Estados Unidos. Vidas Passadas, muito bem comentado também, mas sem propensões de ganhar. Anatomia de uma Queda, muito bem comentado, mas tem o problema de ser um filme estrangeiro nesse sentido. Os Rejeitados vem sendo bem comentado na categoria também. Então essa aqui seria uma categoria muito mais fácil para que o Oscar pudesse ir para Barbie nesse sentido. Mais fácil assim, é claro que existem bons concorrentes aqui, enfim, bem comentados e tudo mais, mas seria mais fácil no sentido de que o Oscar daria o olhar maior pro Barbie a considerar esses concorrentes aqui, sacou? Justamente porque Barbie, mais uma vez, como vocês mesmos disseram aí no chat, foi um filme com bastante repercussão, com sucesso comercial bastante intenso, um filme que, junto com Oppenheimer, no caso Barbieheimer, recuperou o sucesso comercial nas salas de cinema. A gente sabe que a gente tem conversado sobre isso recentemente nas nossas lives e nos nossos vídeos, que o cenário pós-pandemia se apresentou para as salas de cinema, para o mercado exibidor de cinema, como uma crise, né? E que o cenário das salas de cinema, portanto, vem tendo uma lenta retomada de público, mas que alguns casos, como o Barbieheimer, como Avatar 2, fizeram com que houvesse essa recuperação de público nas salas de cinema. Então, são filmes que, para além de sua qualidade, conseguiram angariar público, o que o Oscar, como uma ferramenta da indústria da cultura, como uma premiação da indústria, poderia levar em consideração. E vai levar em consideração se a gente for considerar, por exemplo, que o principal candidato nesse Oscar é Oppenheimer. E a princípio, gente, não tem nada, não há nada que vá tirar o Oscar de Oppenheimer, tá? A gente teve alguns anos atrás o Oscar de Ataque dos Cães, da Jane Campion, que era a favorita a ganhar o Oscar de melhor filme, mas começou a rolar todo um boicote com relação à questão dos maltratos a animais. Em Oppenheimer, eu não vejo, e quem trabalha com isso não vê, pelo menos a princípio, nada que vá fazer com que Oppenheimer saia da disputa. Nada. A princípio, nada. Ganhou todas as prévias até agora. E, enfim, não há nada, pelo menos até agora, sendo apresentado pra gente. É claro que pode surgir uma coisa aí, sabe? Mas até agora, nada que vá tirar o Oscar de Oppenheimer. E isso é aquilo que eu disse pra vocês. O Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos. É uma ferramenta da indústria da cultura dos Estados Unidos de consolidação e exportação de ideologia. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que os filmes que ganham o Oscar, todos eles são ruins. Mas a gente tem que sempre olhar criticamente pra esses vencedores.
mesmo os bons filmes. E compreender, portanto, que a vitória de Oppenheimer está intimamente ligado a essa volta, a essa retomada de público nas salas de cinema dos Estados Unidos e no mundo. Pelo qual o caso Barbieheimer tem um fator preponderante. Então o que a indústria está fazendo aqui, além de premiar Oppenheimer, é premiar um filme pelo seu sucesso comercial também. Pelo seu sucesso comercial. Pelo seu mérito quanto à retomada de público nas salas de cinema. Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui pra vocês? Pra que não haja... Vamos falar mais uma vez aqui. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco quando a gente chegar na categoria de melhor filme, tá? Eu retomo esse assunto mais uma vez aqui com vocês. Pra que hater não chegue aqui falando que eu tô falando mal de Oppenheimer. Não é sobre isso que eu tô falando aqui com vocês. Mas vamos lá, de novo. Até porque essa mesma questão vale para Parasita, por exemplo. Mas vamos lá. Que é um filme que eu amo. Então, dentre esses filmes aqui, Barbie teria mais chance. Eu só assisti Anatomia de uma Queda por enquanto, que é um filmaço. Que, enfim, se fosse Barbie e Anatomia de uma Queda, é Anatomia de uma Queda. Mas Barbie teria chance aqui nessa categoria. E seria o grande favorito, pelo menos pra mim. Vamos. Roteiro original, atriz coadjuvante. Atriz coadjuvante, aqui é uma questão interessante, tá? Porque aí vocês estão falando aí no chat da tropa da Lily Gladstone, né? A Lily Gladstone, que é a atriz concorrente em melhor atriz pelo filme Assassino da Lua das Flores, né? E eu, particularmente, olha só o que eu tô falando, tá? Se eu fosse a distribuidora do filme... E se eu fosse a pessoa que faria a campanha dessa Assassino da Lua das Flores pela Lily Gladstone, eu faria essa campanha em atriz coadjuvante. Ah, Felipe, mas ela é atriz coadjuvante? Sim, ela pode ser muito facilmente colocada como atriz coadjuvante. O ator principal é o Leonardo DiCaprio. Ela pode ser facilmente colocada como atriz coadjuvante. E o Oscar, ele é muito maleável com relação a isso, gente. Muito maleável. Inúmeras vezes, atrizes, atores que pra maioria do público é considerada ator, atriz, são concorrentes a atriz coadjuvante pra ganhar, porque a campanha é feita pra poder ganhar, pra ser mais fácil de ganhar. A mesma coisa acontece inverso, atrizes coadjuvantes, que na verdade são coadjuvantes, tem mais chance de ganhar no ator principal, ou faz mais sucesso ganhar ator principal, então vamos botar ela pra ator, ele e ela pra ator principal, sabe? Então, assim... Fazer uma campanha para Lily Gladstone em atriz coadjuvante seria muito mais fácil de vencer. É claro que, assim, é muito além de ser fácil ou não, porque tem toda a questão da representatividade e tudo mais, de vencer uma categoria principal de atuação, enfim, a gente sabe tudo isso. Mas, sabendo como funciona o Oscar, acredito eu que uma campanha para Lily Gladstone na categoria de atriz coadjuvante seria... de maior facilidade de se vencer, tá bom? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Entretanto, dentre os que estão aqui, eu só assisti a Abel Ferreira, puta que pariu, América Ferreira, Abel Ferreira, América Ferreira e Emily Blunt. Dentre as duas, Emily Blunt tá melhor, mas assim, não gosto também. Não acho nenhuma das duas sejam lá grandes coisas. Eu acho a presença, não a atuação da Emily Blunt, mas a personagem da Emily Blunt ligeiramente problemática. E a América Ferreira eu acho bobo. Não acho uma atuação que vale, assim, de fato, uma indicação. Então, é isso. A presença da Lily Gladstone aqui seria a premiação. Seria dela. Agora, eu ainda não assisti os rejeitados pra saber se, de fato, ela a favorita ou a Cor Púrpura. Também não assisti, não posso opinar. Tá? Categoria de melhor ator coadjuvante. Quem está concorrendo? O Ken tá concorrendo, né? E aí, curiosidade, né? Uma curiosidade bastante interessante, como no filme da Barbie, um filme que tá discutindo questões feministas, mesmo que seja um feminismo liberal e tudo mais, um feminismo pra vender boneca e etc, mesmo que seja isso tudo, é curioso que o Ken esteja concorrendo e a Barbie não. É minimamente curioso que o Ken esteja concorrendo e a Barbie não. E aqui, o que eu tô dizendo com isso? Eu não estou dizendo que o Ken / Ryan Gosling não mereça, porque eu acho uma atuação muito legal. Icônica até. Eu acho a atuação do Ryan Gosling muito boa. Mas é curioso. Daqui a pouco a gente vai chegar na categoria de melhor atriz e a gente vai ver se há o espaço ali pra Margot Robbie. Vamos entender. Mas que minimamente isso aqui é curioso, minimamente curioso. E quando eu tô dizendo isso tudo, mais uma vez, não é diminuindo o trabalho do Ryan Gosling, que eu achei muito bom nesse filme, tá? Robert De Niro em Assassino da Lua das Flores. Muito bem.
Mas assim, eu acho que há outros trabalhos do Robert De Niro que foram muito melhores, apesar desse ter sido muito bom, tá? Mas eu não vou falar que não merecia estar aqui, até porque os outros indicados eu não vi, a excetuar Robert Downey Jr., que, veja só, dentre os 3 que eu vi, é o que eu menos premiaria. Sinceramente. Eu acho a atuação do Robert Downey Jr. boa, mas dentre esses 3, é o que eu menos premiaria. Dentre esses 3 aqui, eu cogito dizer, inclusive, que o Ryan Gosling tá melhor. Não assisti aos outros dois. Mas eu diria que entre esses 3, o meu favorito seria o Ryan Gosling. Melhor atriz. E aí nós vamos pra quem a gente tava falando agora. E aí, melhor atriz, cadê Margot Robbie? Não estava presente Margot Robbie, né? E aqui, para além de dizer se merecia ou não. Porque, enfim, mas vai na direção daquilo que a gente tava conversando. Cadê a Barbie numa premiação que está premiando quem? Cadê a Barbie numa premiação que está premiando o quem? Essa é a parada. E, mais uma vez, não é falando mal do trabalho do Ryan Gosling, que tá muito bem. Inclusive, disse eu que entre os 3 que assisti, acho o meu favorito. Entretanto, todavia, vejamos essa premiação. Nós temos aqui uma favorita, que é Emma Stone, né? Em Pobres Criaturas. Não assisti ao filme, não posso opinar. Mas é uma favorita. Então, vamos lá. Não dá pra tirar Margot Robbie pra colocar no lugar da Emma Stone, porque é uma favorita. E isso não ia acontecer. Lily Gladstone não dá pra tirar, porque é uma favorita. Não vai sair. Sandra Hüller não dá pra tirar porque a atuação dela é brilhante. E assim, dentre as que eu assisti, porque eu não assisti a Emma Stone, então eu só assisti a essas duas. Dentre essas duas aqui, eu tenho muita dúvida, gente. Muita dúvida qual é a minha favorita. E eu ouso dizer que, na verdade, minha favorita é a Sandra Hüller, que tá linda nesse filme. Brilhante nesse filme. Anatomia de uma Queda é um filme sensacional. A Lily Gladstone tá maravilhosa também. Não tô falando que ela não tá maravilhosa, não. Ela tá fenomenal, de fato. Brilhante. Mas é a dúvida que eu fico, com certeza. Aliás, eu quero falar sobre a Anatomia de uma Queda com vocês ainda. Eu já escrevi um breve comentário no Letterboxd, caso vocês queiram ver. Mas é um comentário que ainda não é extenso o suficiente pra gente fazer uma leitura comentada aqui. Ou pelo menos não é tão extenso assim pra gente fazer esse comentário. Mas de repente a gente vê se a gente consegue fazer essa leitura comentada aqui, tá? Agora, eu não assisti a atuação ainda de Annette Bening e Carey Mulligan. Eu não assisti a Emma Stone ainda, mas a considerar que ela é uma favorita, eu não diria que ela mereceria sair para entrar a Margot Robbie. Agora, essas duas aqui, eu não assisti pra opinar se a Margot Robbie mereceria entrar nesses 2 lugares, tá? Não posso opinar. É isso que eu tenho pra dizer. Mas, mais uma vez, que é curioso a Barbie não estar concorrendo num Oscar que está premiando quem é bastante curioso. Bastante curioso. Melhor ator. Aqui não dá pra mim. Por quê? Assim, não assisti ainda. Eu só assisti o Cillian Murphy. Bradley Cooper. A presença do Bradley Cooper aqui é campanha, é lobby. Vamos colocar esse ponto aqui. Por mais que eu não tenha assistido ao filme, é sabido que a presença do Bradley Cooper aqui é campanha, é lobby. E foi muito dinheiro pra que o Bradley Cooper fosse indicado em melhor ator. E foi muito dinheiro pra tentar colocar o Bradley Cooper em melhor direção. O Della Nogari, ele fez alguns vídeos mostrando isso, de como as campanhas de maestro, que essa galera toda recebe e-mail, tá? Recebe e-mail toda a campanha sobre como, né, o filme merece e tudo mais. E a campanha pra maestro foi toda direcionada na figura do Bradley Cooper, tanto em atuação como direção. Toda a campanha foi em cima disso. De como o Bradley Cooper é um grande ator de Hollywood, de como o Bradley Cooper, para além de um grande ator, é um baita de um diretor. Essa foi a campanha do filme. Foi direcionada na figura de melhor diretor e melhor ator. Por quê? Se você fortalece uma campanha em cima de melhor diretor e melhor ator, primeiro, você fortalece que esse filme vai estar presente em melhor filme. Porque um filme que está em melhor diretor e não está em melhor filme é complicado, é difícil disso acontecer. Apesar de o Oscar já ter feito isso, que é bizarro, é difícil isso acontecer. Então o filme, ele focou as atenções na campanha em cima da figura do Bradley Cooper. Não colou em melhor direção, mas colou aqui em melhor ator. Mas é lobby. Agora, esse e esse eu ainda não assisti a esses 3. Dizem que o Paul Giamatti tá muito bem, mas eu não assisti ainda o filme. E esses 2 ainda não. O Leonardo DiCaprio tá muito bem no filme. Inclusive, eu acho que ele mereceria muito essa indicação. Eu acho que ele tá muito melhor do que o Oscar que ele ganhou. O Leonardo DiCaprio ganhou por Os Rejeitados, que eu acho um filme mais frágil em termos de atuação do Leonardo DiCaprio. É um filme mais frágil no sentido de ser um filme mais fácil no que tange a uma vitória de Oscar. Não tô falando que é mais fácil de atuar, mas o Oscar tende a premiar com mais facilidade esses filmes de superação, sabe? De atuação de superação, sabe?
O Oscar tende a premiar esse tipo de atuação, em detrimento de uma atuação tal como o Assassino da Lua das Flores, que é uma atuação mais atuação, sabe o que eu quero dizer? Você entendeu o que eu quero dizer? E eu acho muito interessante a atuação do Leonardo DiCaprio em Assassinos da Lua das Flores, porque ele é um personagem meio autoconsciente da história do cinema americano. Ele é um personagem meio autoconsciente da história do cinema americano. Como assim, Felipe? Ele é um personagem que é quase como a figura do cowboy americano clássico. Como é que funciona os filmes do faroeste clássico americano? Nós temos essa figura outsider, esse cowboy outsider que chega na cidade pra resolver o problema da cidade. Só que esse personagem ele é quase unidimensionado, bom, e ele vai resolver o problema. Essa é a figura do faroeste clássico. O que é o Leonardo DiCaprio nesse filme? É a figura outsider que chega na cidade supostamente pra resolver o problema, só que ele é covarde. E o Leonardo DiCaprio, ele faz muito bem esse papel do covarde no filme. O papel do covarde apaixonado. Porque ele consegue transmitir a ideia de que, apesar de covarde e mau caráter, ele gosta da mulher. Então se cria esse ambiente de dicotomia moral, melodramática, dessa polarização do que fazer. Sabe qual é? Então, eu acho o personagem do Leonardo DiCaprio e a maneira pelo qual ele interpretou esse personagem, autoconsciente da própria história do cinema americano, brilhante. E que, pra mim, pelo menos, não podia não estar presente aqui, sabe? E é aquela questão. Dizem que o Paul Giamatti tá muito bem na indicação, né? Não posso opinar. Mas a considerar que é um dos favoritos, não é ele que iria sair. O Cillian Murphy, eu entendo perfeitamente a indicação dele. Ele está muito bem no filme. Entendo perfeitamente a indicação dele. Esses dois eu não assisti, não posso opinar. E o Bradley Cooper é lobby. É lobby puro. Assim, aqui tinha que estar o Leonardo DiCaprio. No lugar de quem desses três aqui, eu não sei. Mas com certeza o Bradley Cooper é lobby. Então o Leonardo DiCaprio tinha que estar aqui. Melhor ator, atriz a gente já foi. Melhor direção. E aí, melhor direção, a gente também teve todo um debate aí, né? Sobre a não presença da Greta Gerwig, né? E aqui a gente tem Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese por Assassinos da Lua das Flores, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, Joaquin Trier, Anatomia de uma Queda e Jonathan Glazer de Zona de Interesse. Não assisti ainda Pobres Criaturas e Zona de Interesse. Não assisti esses dois ainda, tá? Não posso opinar por esses dois, portanto. Agora, a não presença de Greta Gerwig aqui. O que significa? O Nolan dava pra sair? Não dava. Não dava pra sair o Nolan. Porque o Nolan é o favorito. É o favorito. E é isso, gente. A indústria escolheu premiar Oppenheimer como aquele filme que representou a retomada das salas de cinema e, portanto, o sucesso comercial e autoral. Porque é isso, gente. O Nolan, por mais que seja uma mercadoria da indústria, ele é um autor. Ah, mas a Greta Gerwig também é. Mas o Oppenheimer foi escolhido pra isso. E a gente sabe que a indústria tende a premiar drama em detrimento da comédia. A indústria tende a premiar o drama em detrimento da comédia. Então, assim, entre Barbie e Oppenheimer, eu não acho que seja uma questão de só porque a Greta Gerwig é mulher, tá? Entre Barbie e Oppenheimer. Olha o que eu tô falando pra vocês. O Nolan não sairia por conta disso. Porque, de fato, o Oscar tem problemas muito profundos também com relação à premiação de gênero. De gênero que eu digo, de gênero cinematográfico. De gênero cinematográfico. O drama sempre foi mais valioso para o Oscar do que a comédia. Martin Scorsese sairia para entrar da Greta Gerwig? Martin Scorsese com Assassino da Lua das Flores? Não. Joaquin Trier sairia para a entrada de Greta Gerwig? De jeito nenhum. Inclusive, entre os três que eu assisti, entre Christopher Nolan, Martin Scorsese e Joaquin Trier, a minha favorita é a Joaquin Trier. Essa é a minha favorita. Dentre os três que eu assisti, ela é a minha favorita. O favorito do Oscar é o Christopher Nolan. A minha favorita é a Joaquin Trier. Dentre esses três aqui, eu colocaria Joaquin Trier, seguida de Martin Scorsese, seguida de Christopher Nolan. Mas entendo perfeitamente a vitória do Nolan. Entendo perfeitamente a vitória do Nolan. Agora, entre Lanthimos e Jonathan Glazer, em que lugar a Greta Gerwig poderia entrar? Não sei. Não sei. Porque não assisti aos dois filmes. Então não posso opinar, a princípio, pelo menos, entre esses dois filmes, tá bom? Posso adiantar pra vocês que eu não sou fã do Lanthimos. Não gosto do trabalho do Lanthimos. Mas isso não significa que Pobres Criaturas não seja um grande filme. Eu não posso opinar previamente só porque eu não gosto do diretor. Não é assim que funcionam as paradas, né? Então, não sei. E assim, gente... E a gente vai pra categoria de melhor filme, Barbie tá longe de ser favorita, né? Barbie tá longe de ser favorita. E aí, assim, isso aqui é uma coisa que a gente conversou, né? Vocês lembram que recentemente eu falei pra vocês? Vocês imaginam John Wick premiado no Oscar? Vocês imaginam John Wick presente no Oscar? Cadê John Wick? John Wick é melhor do que qualquer um desses filmes indicados. John Wick 4 é melhor do que qualquer um dos filmes que eu vi desses indicados. Qualquer um.
É melhor que Oppenheimer? É melhor que Oppenheimer. Não assisti. É melhor que Assassino da Lua das Flores? É melhor que Assassino da Lua das Flores. Não assisti. É melhor que Anatomia de uma Queda? É melhor que Anatomia de uma Queda. Não assisti. Não assisti. Não assisti. É melhor que Barbie? É melhor que Barbie. Ponto. John Wick é melhor que todos esses. Aí vocês estão falando, exagerou aí, não. É porque é aquela velha questão. Filme direto e frontal, teoricamente, sobretudo para considerar a indústria, não está adequado ao bem fazer cinematográfico. Não está adequado ao drama, à complexidade das temáticas. O filme não precisa ser complexo para ser bom. O filme não precisa ser complexo para ser bom. O filme não precisa ser complexo para ser o melhor filme. O filme pode ser simples e ser o melhor filme. E John Wick é simples e brilhante. Simples e profundo. Ele atinge de maneira frontal as experiências do espectador. Eu não vou cravar que ele é melhor que Pobres Criaturas, Os Rejeitados, American Fiction, Maestro, Zona de Interesse, porque eu não assisti a esses filmes. E Vidas Passadas. Porque eu não assisti a esses filmes. Mas assim, eu tendo a dizer que não, assim, não tem como. Não tem como John Wick não tá aqui. Mas eu acho que a gente compreende, sabe? E assim, eu não tô falando de A Fire, por exemplo, que foi pra mim o melhor filme do ano passado. O melhor filme do ano passado pra mim foi A Fire, do Christian Petzold. Filme alemão que inclusive não foi o indicado pela Alemanha pro Oscar, e que o indicado da Alemanha pro Oscar tá concorrendo. Então assim, a Alemanha tinha dois fortes candidatos ali pra escolher. Escolheu um outro que está concorrendo e tudo mais. Mas o melhor filme pro ano passado pra mim era A Fire. Por que A Fire não foi pro Oscar? Porque é alemão, gente. Pô, é um filme alemão. Mais uma vez, o Oscar é uma premiação da indústria e cultura dos Estados Unidos. Vez ou outra, eles escolhem um filme ou outro pra botar. Anatomia de uma Queda tá aqui, Zona de Interesse, que é um filme do Reino Unido, na verdade. São 2 filmes estrangeiros. Anatomia de uma Queda não está concorrendo ao melhor filme estrangeiro porque não foi o selecionado pela França. Porque os países selecionam o seu filme pra concorrer. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Os países... A França selecionou um outro filme pra concorrer ao filme de melhor filme estrangeiro. E não ganhou. A Anatomia de uma Queda teve uma distribuidora que fez uma boa campanha nos Estados Unidos e que, através dessa campanha, conseguiu angariar espaço no Oscar. É assim que funcionou. Assim que funciona. A mesma coisa com a Fire. A Fire não foi selecionado pela Alemanha. Então, como não foi selecionado pela Alemanha, a Fire não estava apta... O filme, a Fire, não estava apto a concorrer na categoria de melhor filme estrangeiro. A não ser que concorresse em outras categorias. Mas isso demanda de muito dinheiro. Demanda de muito dinheiro e investimento em propaganda lá nos Estados Unidos para que um filme estrangeiro consiga esse espaço. Muito dinheiro. Sobretudo um filme estrangeiro que não está concorrendo na categoria de filme estrangeiro. Porque quando o filme está concorrendo na categoria de filme estrangeiro, ele ainda ganha uma visibilidade um pouquinho maior pra fazer ele estar concorrendo a melhor filme. Difícil demais isso acontecer, tá? Mesmo assim. Mas quando ele não concorre a melhor filme estrangeiro, quando ele não é o selecionado, fica ainda mais difícil. Foi o caso de Anatomia de uma Queda, mas é ainda mais difícil. Então tá aí. Essas são as indicações ao melhor filme. Não assisti o do Lanthimos, não assisti Os Rejeitados, não assisti Zona de Interesse, não assisti Maestro, nem American Fiction, nem Vidas Passadas. Assistirei a todos esses filmes. Em breve desejo... Em breve não, porque eu não sei quanto que eu vou conseguir assistir todos os filmes, né? Mas desejo em breve trazer... Falei em breve de novo. Trazer pra vocês um vídeo comentando, tendo assistido a todos os vídeos, todos os filmes. E aí eu comento de maneira mais aprofundada com vocês essas indicações, tá bom? Mas a princípio é isso. Não acho que foi uma indicação, uma premiação com indicações muito absurdas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que não foi muito absurdas, não no sentido de que alguns mereceriam estar, mas levando em consideração o modo Oscar de fazer, é compreensível que essas sejam indicações. Porque, por exemplo, é um absurdo John Wick não tá. É um absurdo Leonardo DiCaprio não tá. É curioso minimamente a Margot Robbie não está. É questionável, a gente não sabe ainda como é que vai ser, porque eu não assisti todos os filmes ainda. É questionável a Greta Gerwig não tá. Tem algumas coisas ali, sabe? Tem algumas coisas ali. Agora, a considerar como funciona o Oscar, é compreensível como foram essas indicações. Entendeu o que eu quero dizer, né? Como será as indicações, a premiação, na verdade... A gente vai ver daqui pra frente. Tem gente que tá querendo que eu faça live no Oscar. Gente, se tem uma coisa mais chata do que o Oscar, eu não conheço. Vocês vão me fazer isso? Sério? Vocês querem muito que eu faça isso? Assim, se alguém me convidar, se o Choque de Cultura me convidar, se o Otávio Gá me convidar, se a galera me convidar pra fazer uma live junto, eu vou. Agora, eu fazer... Não sei não, gente. Se o sofrimento é nosso entretenimento. Porra, sério, assim... Vejo com dificuldades isso acontecendo. Mas... Até a temporada Oscar
durante essa temporada Oscar, a gente vai ter alguns vídeos aqui sobre isso, tá? Já adianto pra vocês que um deles vai ser sobre depois de eu ter assistido todos os filmes, e o outro vai ser após a premiação, a gente comentando os vitoriosos e tudo mais, tá bom? Então tá bom. Curtiram o vídeo?